Detonando! Gerir congresso, isso daqui tem que virar tradição, viu? Tem que virar tradição. Todo ano nessa data. Agora é o seguinte, o Alan não me explicou direito essa história de praia. Então eu vim direto da defensoria para cá, certo? E eu imaginava que fosse um negócio assim, um auditóriozinho, tudo. Eu pensei que ele estava de gozação. Eu pensei que ele eu pensei que era gozação, quando ele falou. Todo mundo de bermuda, de chinelo, todo mundo, aí eu quase que ele é gozador, brincalhão, eu pensei que ele estava brincando. Bom, meus amigos, mas como eu sou raiz, certo? A gente faz aqui na praia até de paletó e gravata. Pois bem, o tema, primeiro eu queria fazer uma menção honrosa aos queridos amigos que estão aqui, ao Bruno, a Claudinha, ao Keida, ao Giovanizão, esses monstros sagrados aí das ciências criminais do Brasil todo. É uma satisfação imensa, é uma honra imensa poder aqui palestrar nesse evento que vai marcar a história aqui de Jericoacoara. O tema de hoje é um tema muito instigante, porque começa com uma pergunta que cada um tem que fazer. Nós hoje temos duas correntes de política criminal no mundo, e nós temos que fazer a reflexão sobre qual caminho seguir. O abolicionismo penal e a tolerância zero são as duas correntes de política criminal que você encontra, que são um oposto da outra. Se você é abolicionista, você não tolera tolerância zero. E se você é adepto dos movimentos da lei e da ordem, se você é adepto da tolerância zero, então você não tolera os abolicionistas. O que é, afinal de contas? Porque, primeiro de tudo, as pessoas misturam tudo, né? Esse é o primeiro ponto. As pessoas misturam garantismo com abolicionismo, de tal forma que, muitas vezes, o termo garantismo é empregado com o significado de abolicionismo, e muitas vezes o abolicionismo é empregado com o significado de garantismo. Afinal de contas, o que é garantismo penal? O que é abolicionismo penal? Tolerância zero? E da onde foi que surgiram? Bem, porque cada um, no seu íntimo, no seu coração, tem uma reflexão. E uma reflexão que, com certeza, ela vai ainda permear durante muito tempo o campo das discussões penais no Brasil. O grande ponto, a grande questão é, garantismo penal o que é? Garantismo penal de Ferraioli. Porque criaram no Brasil? Porque criaram no Brasil. Isso não existe na Europa, isso não existe em lugar nenhum. Criaram no Brasil o denominado garantismo penal integral, que é uma figura esdrúxula. Por quê? O que é que seria o garantismo penal integral? Seria o garantismo para atender aos anseios da sociedade no que diz respeito à impunidade, à luta contra a impunidade, para a efetivação da justiça. Criaram a figura do garantismo penal integral. Mas garantismo penal integral não existe. De tal forma que, se você for na Europa, você vai ser ridicularizado se você for defender garantismo penal integral. Porque vão perguntar, o que é isso? Da onde surgiu? Como é? Como é que pode? Porque, como já dizia o professor Hamilton Bueno de Carvalho, nada mais conservador do que o garantismo. Parece impressionante, mas ser garantista é ser conservador. O garantismo é um movimento conservador. Tanto que, se você for buscar dentro do processo penal, dentro do processo civil, dentro da teoria do processo, o garantismo ele é conservador. O garantismo apenas é a corrente segundo a qual você deve observar a ordem constitucional, os princípios constitucionais, como filtro no processo, seja no processo civil, seja no processo penal, não permitindo ativismo judicial, não permitindo que as pessoas ajam com autoritarismo, não permitindo, por exemplo, que um juiz chegue e diga,
eu sou a lei, eu digo qual é a lei, eu sou a boca da lei, eu sou a boca do direito, não interessa o ordenamento jurídico, não interessa a ordem constitucional, não interessa a hermenêutica constitucional. Nós podemos aceitar isso daí? Não. Nós podemos aceitar ativismo. Hoje você tem um problema que é muito sério, cada pessoa quer agir como quiser, como quer, como bem entende que é o correto, que é o direito. Juízes, promotores, defensores, sim, defensores públicos. Tem defensor público que eu fico impressionado. Uma vez uma colega minha, defensora pública, chegou e disse, o rapaz estava pegando um cano de uma construtora, e ela estava passando pito no rapaz. Olha, esse cano aqui tem dono. E eu disse assim, você não vai pedir princípio da insignificância para ele não? O rapaz é catador de lixo, morador de rua. Aí ela chegou e disse, eu tenho minha independência funcional. Como assim? Você não vai pedir princípio da insignificância? Não, eu não vou pedir princípio da insignificância, porque um cano, é uma coisa e tem dono. Como é que pode? Eu queria entender, porque dessa forma, eu vou ter o direito do promotor, o direito do defensor, o direito do juiz, o direito do delegado, o direito do estagiário. Até o estagiário tem direito. Não, doutor, vamos aqui, vou fazer desse jeito. Assine aí, pronto. Então, o direito é o quê? É o que eu acho que é. Perde-se cientificidade, tudo fica com base no achismo. Você sabe o que é isso? Você agir como você quer, independentemente do respeito aos princípios constitucionais, ao Estado Democrático de Direito, isso é ser autoritário. Isso é ser autoritário. Na hora que você tem uma pessoa que chega e diz o seguinte, o meu princípio, e eu não vou citar nomes, o meu princípio é indúbio pau no réu. Indúbio pau no réu. Como é que é, doutor? Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. A gente pode gravar, anotar, colocar no papel, vamos escrever aqui. O seu princípio é indúbio pau no réu. Quer dizer que eu tenho um ordenamento jurídico, tenho um princípio da presunção de inocência, de tal forma que as pessoas somente podem ser consideradas culpadas depois do trânsito em julgado, e até lá as pessoas devem ser presumidas inocentes para evitar antecipação de pena, mas o seu é pau no réu. Mas ele disse, não, para mim é pau no réu. Doutor, o senhor confirma isso aí? Na dúvida o senhor mete o pau no réu? É isso aí. Eu sou assim. O que é isso? Isso é ser autoritário. E nós não podemos admitir autoritarismo das instituições, nem dos agentes políticos que estão nessas instituições. Seja um defensor público, um promotor, um defensor, um advogado, nós não podemos admitir o autoritarismo. Nós temos que ter respeito. Todos nós, como agentes políticos, nos nossos campos de atuação, a Claudinha como promotora, o Keida como procurador, Bruno como delegado, Giovanni como advogado, todos nós devemos respeitar a ordem constitucional, e a ela nós devemos o quê? Nos curvar. E o garantismo o que é que prega? O garantismo prega que tudo que você for desenvolver dentro do processo, seja com respeito às partes, com equilíbrio, com isonomia e com filtro constitucional, respeitando vedação de provas ilícitas, respeitando que existe sim o princípio da presunção de inocência, que é um princípio constitucional, respeitando o contraditório, que deve ser dinâmico, respeitando a ampla defesa. Você ser garantista é você, a qualquer custo, você respeitar as garantias constitucionais dentro do processo, a qualquer custo. Então ser garantista é ser conservador, porque nada mais é do que o respeito à própria ordem constitucional. Aí você me pergunta, inclusive, teve um episódio com um promotor de justiça, lá da Bahia, muito legal, que é o professor Elmir Durklerk, que é um grande professor de processo penal, um líder das ciências criminais do processo penal, como o professor Alexandre Moraes da Rosa, como o professor Gustavo Badaró, que são nomes do processo penal, digamos, de vanguarda. E o professor Elmir Durklerk, num caso emblemático, o professor Elmir Durklerk, num caso emblemático, que envolvia uma quadrilha de assaltantes de banco. Os assaltantes simplesmente praticaram um delito, que é considerado esse delito pesado, de mídia, tudo. Ele verificou que as provas eram ilícitas, que era tudo baseado em tortura, tudo prova nula. E ele nada mais fez do que observar o princípio o quê? Da vedação de provas ilícitas.
E isso foi motivo de polêmica, de questionamento, porque não poderia, porque o crime é muito grave. Mas não depende da gravidade do crime. Se for assim, então o Estado não é democrático de direito. O Estado vai ser simplesmente autoritário nos crimes que são graves. Então, nos crimes que são graves, pode torturar, pode matar, pode executar, pode simplesmente fazer tudo, e não pode. Porque nós não podemos, o Estado, o criminoso é criminoso, o Estado não pode ser criminoso. Nós não podemos nos curvar à questão da ética. O criminoso pode ser antiético, o Estado não. O criminoso pratica crime, o Estado não pode praticar. O criminoso quebra limites, o Estado não pode quebrar limites. O Estado impõe limites, ele não quebra os limites. Porque quando ele quebra, ele perde inclusive legitimidade para impor os próprios limites. Então, percebam, isso é ser garantista. Garantismo não é abolicionismo. O que é que prega o abolicionismo penal? Afinal de contas, a corrente de política criminal denominada abolicionismo penal, o que é que prega? Na hora que você escuta isso, abolicionismo, a ideia que dá é o seguinte: o que são os abolicionistas? É o pessoal que defende que não exista mais prisão, que não exista pena, que todos sejam soltos, colocados em liberdade. Não é verdade. Dentro do abolicionismo eu tenho duas correntes. Primeiro, como foi que surgiu o abolicionismo? Surgiu com um autor chamado Luke Hussmann, numa obra clássica que foi eternizada nas ciências criminais, chamadas Penas Perdidas. E na América Latina, Eugênio Raul Zaffaroni. Detonando. Na América Latina, Eugênio Raul Zaffaroni, com uma obra com um nome muito parecido. Eu tenho o livro, a obra clássica do Luke Hussmann, Penas Perdidas, e eu tenho a obra clássica de Zaffaroni, que é Em Busca das Penas Perdidas. Na América Latina, Zaffaroni é o grande defensor do abolicionismo penal. Quais são as três bases do abolicionismo penal? E aí cada um de vocês, meus amigos, que são pessoas, são profissionais da área do direito, em sua maioria, são críticos, vão poder refletir sobre as bases do garantismo. A primeira base do garantismo, Zaffaroni diz, na sua obra Em Busca das Penas Perdidas, e é uma das passagens que eu mais gosto, porque é de arrepiar: o direito penal é um fracasso. Então Zaffaroni, ele já parte desse pressuposto: o direito penal é um fracasso. Por quê? Porque ele sempre chega atrasado. É interessante quando um crime é praticado, porque as pessoas entendem que o que é eficácia? Eficácia é simplesmente você conseguir prender os criminosos. Eficácia é você conseguir ter a ação penal, ter o processo penal. Aí você tem lá o delegado fazendo sua parte, o promotor, depois o defensor, o juiz, todos fazem suas partes, os atores do sistema penal de justiça atuando dentro da engrenagem. Isso é eficácia. Aí Zaffaroni chega e diz: o direito penal é um fracasso, porque ele é um fracasso. E por que ele é um fracasso? Porque ele sempre chega atrasado. É aquela história, quando uma pessoa é assassinada, e eu já tive aluno meu, policial militar, muito querido, eu nunca esqueço desse episódio, porque eu sou um entusiasta da polícia, assim como sou um entusiasta da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da OAB. Eu acho que todas as instituições, a OAB tem uma função relevantíssima, o Judiciário também, o Ministério Público também. E eu vejo às vezes as instituições, OAB, Defensoria, Ministério Público, Judiciário, polícia, tudo brigando entre si, e tem uma série de problemas que envolvem muito mais vaidades. Em vez de todos darem as mãos e pensarem nas soluções, chega de vaidade, chega de querer se colocar aqui acima. Ninguém está acima, todos somos iguais, e todos temos objetivos comuns, que é o quê? Que é buscar um país, do ponto de vista inclusive patriótico, um país que consiga resolver os seus problemas de violência, de criminalidade, de tal forma que nós possamos comemorar, não apenas vitórias em Copa do Mundo, mas vitórias em campo social, em campo do Estado Democrático de Direito. É isso que nós devemos buscar. Então o resto é vaidade, é pura vaidade. E o que é que diz então Zaffaroni? O direito penal é um fracasso. Eu lembro de um episódio que eu estava numa delegacia de polícia com esse meu aluno policial militar, vou dizer o nome dele, porque eu quero fazer uma homenagem aqui para ele, assassinado, Marcos Lira, um policial sensacional, um policial militar sensacional. E simplesmente Marcos Lira chegou, me deu um abraço, professor, tudo que eu sei, eu nunca esqueço essa frase, tudo que eu sei de direito penal eu devo ao senhor.
a minha aprovação eu devo ao Senhor, porque o Senhor não só me ensinou, como o Senhor foi minha inspiração, eu estudando para concurso, aquelas suas frases motivacionais, tudo, porque é o seguinte, quem já tem motivação, não precisa de impulso, motivação é para quem precisa, pô. Eu já precisei muitas vezes na minha vida de motivação, já tive depressão, na adolescência precisei de muita ajuda, então, motivação é para quem precisa. Tem algumas pessoas que precisam tomar um banho de motivação todo dia, certo? Por isso que às vezes é importante você fazer trabalho para se impulsionar, se motivar, trabalhar esse teu lado, um psicológico forte, que é muito importante. E ele disse, tudo eu devo ao Senhor, professor. Uma semana depois, eu recebo no meu WhatsApp, meu irmão, a sua postagem no Instagram, porque eu fiz uma postagem com ele, abraçado com ele no Instagram, antes dele morrer. Uma semana depois, Marcos Lira estava assassinado. A aluna minha da pós-graduação, socorro policial civil, assassinada. Eu fui ministrar aula há 2 meses aí, na pós-graduação, na Unicef. A minha aluna que assistia aula comigo, Cecília, assassinada no latrocínio. E tudo é um fracasso. Então eu sei, os criminosos foram presos, os assassinos do Marcos Lira foram presos, mas continua sendo um fracasso. Tudo bem, se você for analisar apenas do ponto de vista puramente restrito, de que os criminosos foram presos, tinham que ser presos, claro, tem que cumprir pena, tem, mas continua sendo um fracasso, porque aquela vida que foi destruída não se recupera mais. Enquanto no Japão, você sabe qual é o índice de homicídio no Japão, na Suécia, nos países que têm menor índice de homicídio, é quase zero, Noruega, Suécia, Japão. Na Europa, 3 homicídios, 2,5, 3 é a média da Europa, por 100 mil habitantes, nos Estados Unidos 7 por 100 mil, no Brasil 93 por 100 mil. Então, o nosso estado hoje brasileiro é estado de guerra, um estado descontrolado, de desordem, de criminalidade, de violência, que explode. O abolicionismo parte de 3 bases. A primeira base do abolicionismo, ele não acredita no poder punitivo para a resolução de conflitos e para reduzir violência e criminalidade. Um abolicionista de verdade, ele não acredita no poder punitivo para resolver conflitos, diminuir violência e diminuir criminalidade. Essa é a primeira base do abolicionismo. Qual é a segunda base do abolicionismo? O segundo pilar do abolicionismo. Eles acreditam que o Estado, através de medidas alternativas, pode resolver a grande criminalidade e ficar o direito penal restrito somente àquela criminalidade que realmente ela vai fugir completamente ao controle da prevenção. Então, um abolicionista de verdade, ele acredita na prevenção, ele acredita no poder da prevenção, nas medidas alternativas ao direito penal para resolver as questões relacionadas à violência e relacionadas à criminalidade. Então, essa é a base, abolicionista. Os 2 pilares do abolicionismo são esses. Inclusive, é importante que se diga, o abolicionismo hoje se divide em 2 correntes, o radical e o moderado. Os abolicionistas moderados, quem são? É o direito penal mínimo. Vocês já devem ter ouvido falar de direito penal mínimo, princípio da intervenção mínima, fragmentariedade, lesividade, da insignificância, da bagatela. Então, os abolicionistas moderados, eles entendem que nós devemos resolver as bagatelas de qualquer forma, de qualquer modo, menos através do direito penal. Eu lembro de um caso, de um rapaz, eu fiz uma audiência de custódia, de um morador de rua, com 7 filhos. Ele entrou numa farmácia, eu não vou dizer o nome da farmácia, porque está sendo filmado aí, depois a farmácia vai achar ruim, porque eu estou citando o nome da farmácia, certo? Mas a farmácia é famosa. Então ele entrou dentro de uma farmácia, e pegou um desodorante, morador de rua. Segurança pegou tudo, foi na polícia, ele foi autuado, foi preso em flagrante, pelo furto do desodorante. Chegou na audiência de custódia, qual foi o problema? A promotora chegou e disse, doutor, não vai ter como ele sair não. Por que não, doutora? Aí eu disse, porque ele já tinha cumprido pena. Ele é egresso. Egresso é aquele preso que cumpriu pena, que passou pelo sistema penal, pela prática de crime, retornou ao convívio social e cometeu crime novamente. Aí eu disse, doutora,
Tudo bem, ele é egresso, ele já cumpriu pena, morador de rua, tudo. Os crimes que ele tinha praticado antes 2 crimes. Um de roubo, mas sem arma de fogo, outro de furto. Tinha sido preso e cumpriu pena. E morador de rua. Eu disse, doutora, ele cumpriu pena já, ele é egresso do sistema penal. Doutor, a gente não pode aceitar isso não. Aí eu achei que o juiz não ia aceitar, né? Doutor, não tem sentido prender um morador de rua por causa da tentativa de furto ou furto, dependendo da teoria que você adotar, do desodorante. Aí o juiz, não, doutor, é o seguinte, a minha posição é a seguinte, passou pelo sistema, teve uma chance, não vai ter outra não, fica preso. Mas doutor, eu quero só que o senhor analise, que é um desodorante numa farmácia, vamos aqui utilizar a política de redução de danos, o senhor sabe quanto custa um preso? Não, e ficou preso. Resultado, ficou preso por causa de um desodorante. Então, isso é proibido entre os abolicionistas moderados. É um absurdo, prisão preventiva por furto. Outro dia um amigo meu, professor, ele chegou assim, dizendo assim, pô Emerson, eu falei para os alunos que não cabe prisão preventiva por furto. Eu falei para os alunos, tinha comentado, que o crime de furto não permite prisão preventiva. Aí eu disse para ele, permite. O crime de furto vai admitir prisão preventiva. Quando for o caso de quê? Quando for caso, vou dar um exemplo bem básico, quebra de medidas anteriores, decreta-se prisão preventiva no crime de furto. Incrivelmente. Aí você me pergunta, como é que pode? Porque não tem lógica. É muito melhor então, é o que eu disse para o juiz na audiência, em vez de simplesmente condenar, em vez de simplesmente processar, condene logo então. Porque é o princípio que hoje em dia é citado no Superior Tribunal de Justiça, princípio da homogeneidade da pena. O que é o princípio da homogeneidade da pena no processo penal? Se a prisão preventiva, ela termina sendo pior do que a própria condenação, é melhor o quê? A condenação. É igual um habeas corpus que eu impetrei, que ninguém acreditou, e eu fui o primeiro a falar sobre isso, garantíssimas avessas. Eu impetrei um habeas corpus, o indivíduo preso, com pena cumprida, lá numa comarca do interior, comarca de Milhã, já tinha cumprido a pena, roubo simples, não foi latrocínio, não teve morte, não teve nada, pena cumprida, não tinha defensor público. Aí a família foi me procurar em Fortaleza, aí eu disse, meu amigo, eu vou atuar aqui por caridade mesmo, não tem jeito não, porque quando a pessoa me procura do interior, quando não tem defensor, para fazer um habeas corpus, para fazer um pedido de liberdade provisória, eu chamo os estagiários, vamos ter raça, vamos fazer essa porra, não vamos deixar, a comarca está sem defensor, mas a gente vai ter raça e vamos botar para quebrar, porque aqui a coisa é bárbara, a coisa que é absurda. Aí eu parto para cima, mesmo quando não tem defensor para fazer pedido de liberdade, até porque na defensoria pública, você pergunta como é que a gente suporta, né? Diante de tanta demanda, de tanta coisa, como é que a gente aguenta? É o seguinte, porque os meus estagiários, eu tenho um estagiário voluntário, quem quer ser voluntário? Eu pergunto assim, faz cadastro de reserva, chama os voluntários, chego para eles e dou uma estrelinha de xerife, de defensor público, aqui você é esse defensor público também, junto comigo, e vamos fazer história, aí eu só pego gente vocacionada, só pego gente que é meio doido, que quer mudar o mundo, certo? E outra coisa, não tem dinheiro não, porque estágio remunerado a gente só tem um aqui remunerado, então vocês vão ter que ir tudo sem remuneração mesmo. Remuneração aqui é um elogio, que eu sempre vou fazer para vocês, remunerando vocês com elogio, tá? Remuneração na Defensoria Pública para estágio voluntário é elogio. Pois bem, e livro, também dou livro de presente. Mas aí a gente tem que mudar. Aí o cara preso, aí sabe o que foi que ele fez? Ele fez uma carta, foi publicada no Facebook, essa carta foi publicada nas redes sociais, e eu papoquei mesmo, porque eu já estava, meu amigo, sabe como é que você já está chutando o balde? Porque a esculhambação é grande, eu ligava para o diretor de secretaria, doutor, mas é porque tem que ter audiência por causa de precatório, por causa disso, doutor, o homem cumpriu a pena, doutor, eu estou abrindo mão da defesa, o homem pediu para ser condenado, é réu confesso, veja, então, que absurdo, réu confesso. Aí eu fiz um habeas corpus, em que eu chegava para o Tribunal de Justiça e dizia, pedindo de joelhos, o direito de ser condenado. Foi um habeas corpus em que, eu posso até passar para quem quiser esse habeas corpus, porque vai ser publicado inclusive num livro meu que eu vou lançar, As Injustiças da Justiça,
que deve ser lançado em dezembro, janeiro do próximo ano, em que eu aleguei o direito de ser condenado. Você já ouviu falar, Giovanni? Pois eu vou... O direito de ser condenado. Quando a pessoa pede para ser condenada, porque ser condenado é melhor do que ser processado. Aí o Aurí Lopes Júnior fala, é o chamado processo pena. O Aurí é que fala, quando o processo é pior do que a pena. Alguém já ouviu falar disso? Processo pena, teoria do processo pena do Aurí Lopes Júnior. O Aurí diz assim, às vezes o processo é pior do que a pena. Então é melhor a pena sem processo do que ter o processo. E é verdade, às vezes é melhor uma condenação sumária. Vou logo te condenar sem processo, porque no teu caso é melhor ser condenado logo do que ser processado. No teu caso aqui ter defesa vai piorar a tua situação. É verdade, a coisa é barbarizante. Não, isso é bárbaro, isso não existe. Existe. É muito melhor às vezes ser condenado sem defesa, do que ser processado tendo defesa, porque o processo termina sendo pena, se a pessoa estiver presa preventivamente. Então, essas distorções são inadmissíveis. O que é que se prega no abolicionismo moderado? Se prega a racionalização. Vamos criar um sistema em que, se o indivíduo não for extremamente perigoso, se ele não for extremamente perigoso, prisão é proibida para ele, cárcere é proibida para ele. Esse é o abolicionismo moderado. Aí vocês vão me perguntar, não, já entrando aqui no movimento da lei e da ordem. O movimento da lei e da ordem, da tolerância zero, defende o seguinte: as duas bases da tolerância zero: desordem gera criminalidade. Então, a tolerância zero, qual é o primeiro pilar da tolerância zero? O primeiro fundamento do movimento de tolerância zero, da corrente de tolerância zero: desordem gera criminalidade. E segundo fundamento da tolerância zero: pequenas infrações que não são apuradas fomentam grandes infrações. Duas mentiras, duas falácias, dois engodos, certo? Já entrando aqui na nossa parte final das reflexões. Então, duas mentiras, duas falácias. A primeira mentira, desordem gera criminalidade. A segunda mentira, se eu não combater pequenas infrações, isso gera as grandes infrações. Duas falácias que, diga-se de passagem, só Metzinger é que na Alemanha, na época da Alemanha nazista, que é o teórico alemão, da época da Alemanha, na época de Hitler, só ele é que defende isso daí. Porque depois o movimento da lei e da ordem, sabe a que se resume movimento de lei e de ordem? Sem base teórica alguma, sem base de pesquisa empírica, sem absolutamente nada, se resume a uma experiência que teve nos Estados Unidos, em Nova York. É ridículo. Em Nova York, fizeram uma experiência de limpar a cidade de Nova York dos mendigos e transformaram isso no movimento da lei e da ordem, na bandeira da lei e da ordem. Isso não existe. É como já dizia Munhoz Conde, professor espanhol: todas as pessoas cometem crimes. Todas as pessoas cometem crimes. E aí vem Foucault, que diz: o direito penal serve para o quê? Serve para ser justamente o mecanismo de controle do que deve gerar prisão, do que deve gerar isolamento e do que não deve gerar isolamento. Ou então Alessandro Barata, que é o clássico da criminologia, que é que diz Alessandro Barata: direito penal é o melhor exemplo de controle social que você vai encontrar. Porque o direito penal, ele faz o controle social perfeito. Porque todo mundo comete crime. É incrível. E Munhoz Conde fala isso nas suas obras. Inclusive no seu livro Introdução à Criminologia, que é um clássico, ele fala isso. Como não? Todo mundo não comete crime. Poxa, todo mundo algum dia já ofendeu a honra de alguém. Todo mundo algum dia, em grupo de WhatsApp, em conversa, já chegou em algum momento a falar mal de alguém. Quando você fala da reputação de alguém, inclusive, a gente fala isso nas aulas, calúnia tem que ser falso, lembrando aqui das questões potenciais de prova para concurso. Calúnia, a informação tem que ser falsa.
A imputação falsa do fato tem que ser realmente falsa, senão não é calúnia. Na difamação pode ser verdadeira ou falsa. Todo mundo já difamou alguém. Caluniou talvez não, mas difamou sim. Injúria também, que é um xingamento. Aí você pergunta, por que alguns são punidos, outros não? Embriaguez ao volante, que hipocrisia. Quantas e quantas pessoas dirigem veículos automotores depois de fazer uso de embriaguez ao volante? Eu estava uma vez num jantar com os amigos meus, aí tinha amiga minha juíza, tinha amigo meu advogado, promotor, defensor, tinha delegado de polícia. Todas as instituições estavam representadas nesse jantar de final do ano. E simplesmente, sabe o que foi que aconteceu? Quando todo mundo terminou de tomar vinho, eu peguei e fiz a brincadeira. Ei, todo mundo vai dirigir? Aí um disse assim, eu moro bem pertinho. Quer dizer que no Código de Trânsito tem, dizendo que quem mora pertinho pode pegar a direção de veículo automotor? Quer dizer que se você andar 2 quarteirões num veículo automotor alcoolizado, então você está livre? Você cometeu crime. Então o crime é um conceito. Como já dizia também, e aqui é importante frisar isso daí, o professor Jesus Maria Silva Sanches, é incrível. O crime é um conceito que ele muda de acordo com o tempo, de acordo com a sociedade. Bruxaria já foi crime, adultério já foi crime, sedução já foi crime. E aí você vai, em alguns locais, bebida alcoólica, o que nós estamos bebendo aqui, nós não, já eu começo, já estou me colocando na situação à frente, tá? Bebida alcoólica, em alguns países. Obrigado, pessoal, obrigado. Então, aí você pergunta, o crime é um conceito, que ele muda de acordo com o lugar, de acordo com o tempo. Teve um brasileiro que foi dar um beijo numa brasileira no Japão, e simplesmente o cara foi preso por contravenção penal. Não, porque você estava num templo, e esse local aqui é sagrado, não sei o quê, aqui não pode isso, um beijo. Calma aí, mas eu não sabia, né? Aí, erro de proibição. Então, veja, essas questões, muda todo o tempo o conceito de crime. Aí isso serve para quê? Para estabelecer controle social. Tolerância zero para quem? A grande pergunta é, tolerância zero para quem? Para quem baixa filmes que estão passando no cinema na internet? Para quem tira cópia de livro? Outro dia eu fui fazer uma sessão de autógrafo, um aluno chegou com um livro meu, a cópia do livro meu, não era só a cópia, não era a cópia colorida do meu livro. Professor, me desculpe, eu peço até desculpas, mas é porque, professor, a única forma de comprar seu livro foi assim, comprar a cópia do seu livro colorida. O senhor podia autografar? Aí eu olhei assim, como eu sou abolicionista, só porque eu sou abolicionista moderado, eu vou assinar esse livro aqui. Mas é uma barbaridade. Então as pessoas cometem crime, mas você seleciona quem você quer punir. É incrível. Vou dar um exemplo básico. Contravenção penal de perturbação do sossego alheio. É interessante isso, está lá a contravenção penal. Então, se você é o cara que foi infernizado pelo seu vizinho, ou tu infernizou o teu vizinho, tem uma diferença entre poluição ambiental, que é crime ambiental, e contravenção penal de perturbação do sossego alheio. Quando é poluição ambiental, você atinge a coletividade, poluição sonora, tá? Poluição sonora, coletividade. Se aqui tivesse uma festa de arromba que atrapalhasse todo mundo digerir, seria poluição sonora ambiental. Agora, perturbação do sossego alheio, sabe que contravenção penal é essa? A que você pratica quando você faz uma festa de arromba na sua casa e deixa os vizinhos doidos. Ou então as que você pega quando o teu vizinho faz contigo, é perturbação do sossego alheio. Eu posso ir na delegacia fazer um TCO contra você e ponto final. É contravenção penal. Aí a pergunta é, que seleção é essa? O direito penal seleciona o controle que quer fazer, com quem quer fazer e da forma que quer fazer. Isso é injusto. Por isso que, agora, já finalizando, o abolicionista radical é uma utopia. Tem os abolicionistas radicais? Tem. Eles são utópicos? Eles são utópicos. O que é que eles pregam? Quem são abolicionistas radicais? Salo de Carvalho, Hamilton Bueno de Carvalho, eles pregam o fim total da prisão. Eu não sou abolicionista radical, porque se você for pegar, o próprio Munhoz Conde, quando ele cita na obra dele o Husman, ele disse, até o Husman disse, que a prisão, em algumas situações, é necessária, e é necessária mesmo. Você vai deixar em liberdade um indivíduo que ele é altamente perigoso? Não, tem que ter prisão, mas ao mesmo tempo nós temos que ter responsabilidade com as pessoas, para não utilizar o direito penal como mecanismo de quê? De seleção de injustiças. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso caminho. Acima de tudo, eu encerro com uma frase
do professor Jesus Maria Silva Sanches, na obra que eu considero uma das obras mais sensacionais da atualidade, já recomendei para vários alunos, que é Direito Penal e Princípio da Eficiência. O professor Jesus Maria Silva Sanches, ele diz: se você quer mudar a realidade do crime, da violência e da insegurança, e sair do campo do direito penal simbólico, que nada mais é uma crença de que o direito penal tem um poder que na verdade ele não tem, o professor Jesus Maria Silva Sanches diz: só tem dois caminhos para você efetivamente reduzir criminalidade. O primeiro é você simplesmente aumentar os custos do cometimento do crime e diminuir o que? As vantagens. Como ele diz, lembrando Beccaria, o que é que ele fala, Beccaria? É muito melhor a certeza de uma punição do que uma possibilidade de uma pena severa. A certeza, ela gera muito mais efeito. Então você aumenta os custos para o cometimento do crime e diminui as vantagens. E por fim, ele diz, professor Jesus Maria Silva Sanches, quer evitar que uma pessoa rompa os limites éticos determinantes que impedem a pessoa de cometer o crime? Você quer realmente impedir, porque todos nós podemos cometer um crime, todos nós temos um limite ético determinante que nos impede de cometer um crime. Você quer impedir que a pessoa rompa esses limites? Garanta para as pessoas o que Jesus Maria Silva Sanches fala de vantagens lícitas adicionais para as práticas de las atividades lícitas. Vantagens lícitas adicionais para práticas de atividades lícitas. Sabe por quê? Porque enquanto o Brasil não garantir para uma população extremamente pobre, carente, deficiente de tudo que vocês possam imaginar, desde moradia, tudo que vocês possam imaginar, enquanto você não garantir oportunidades e vantagens para atividades lícitas, você vai continuar tendo o país que você tem. Como já dizia Lacasse, cada sociedade tem os criminosos que merece. E infelizmente o Brasil tem os criminosos que merece, até o dia em que o Brasil possa garantir as vantagens lícitas para práticas de atividades lícitas. Muito obrigado, meus amigos.